Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre os temas 4 e 5, lugares que eu ocupo. Que lugares eu ocupo? Nessa aula a gente vai trabalhar ainda aquela temática da identidade. Então preste atenção. A gente está num momento que a gente viu desde a primeira aula, que é a adolescência. A adolescência é um momento de grandes modificações na nossa vida, né? Você que está nesse momento, na sua vida de adolescente, muda muita coisa. Tudo é questionável. Tudo aquilo que você tinha de infância está passando por uma grande transição para um momento adulto. Você não é mais nem criança, mas ainda também não é adulto. A adolescência é essa fase intermediária, onde você começa a questionar aquilo que você aprendeu enquanto criança e começa a pensar naquilo que você precisa desenvolver enquanto adulto. É um momento onde algumas atitudes devem ser tomadas. Nesse momento de adolescência, que lugares você vai ocupar? Que lugares você vai vivenciar enquanto adulto? Então, as atitudes que você tomar nesse momento como adolescente serão importantíssimos para uma vida adulta. Para desenvolver as funções. Que funções você tem na sociedade? O que é que você vai fazer? O que é que você tem como meta para o seu futuro? A sua identidade está sendo formada agora. Então é muito importante que nesse seu projeto de vida a gente tenha toda essa organização. Como é que vai ser o meu futuro? Quais serão as minhas funções? E que grupos sociais eu vou participar? Desde a nossa infância, a gente participa de 3 importantes grupos sociais. A família, a escola e a igreja, por exemplo. A sociedade faz parte desse grande grupo social, né, que a gente coloca como um terceiro grupo social. Mas a igreja é um dos grupos sociais que a gente mais participa. Há algumas pessoas que não fazem parte de igreja nenhuma, mas tem outros grupos sociais que você se identifica. Gente, nos dias atuais, a família e a escola constituem 2 espaços principais de socialização. É nesses lugares que você socializa. Em casa, às vezes nem tanto, né? Hoje em dia, com tanta rede social, com tanta internet, a gente se tranca nos nossos quartos e acaba não socializando na família, como espaço social, mas na escola a gente tem um grande leque de abertura para a socialização. É lá onde a gente começa a fazer os nossos primeiros grupos de amizade, por exemplo. É sobretudo por meio dessas 2 instituições que os jovens de hoje constroem sua identidade. Então, lembrando, estamos na temática identidade. Então, escola e família fazem uma grande ponte para que a gente se torne uma pessoa com identidade formada nessa sociedade em que vivemos. Formam seus valores e preparam-se para a vida adulta, em particular a vida profissional. Lembrem que o objetivo do projeto de vida é que a gente construa a nossa profissionalidade também. O que é que eu vou ser no futuro? O que eu sou? Lembra da primeira aula? A segunda e terceira aula, espelho, espelho meu. Nós observamos a nossa identidade e buscamos ver algo além. E nessa de hoje, que lugares eu ocupo? Então, que a gente possa, na aula de hoje, ir entendendo que nós somos seres sociais e precisamos estar dentro de grupos para podermos potencializar a nossa identidade. A socialização é muito importante nesse estágio de vida. Para iniciar a aula, a gente tem um texto, família e escola. Nesse texto a gente vai trabalhar algumas questões desses 2 grandes grupos sociais em que a gente faz parte desde a infância. A família, que é a base de tudo, e a escola, que é o nosso segundo grupo social. É lá que a gente começa a desenvolver os nossos grupos de amizade. Começa a construir valores, que é uma das próximas aulas. Então, que a gente possa entender, ler o texto, pausar o vídeo, né, e fazer essa leitura do texto família e escola. Na segunda parte do texto, a gente vai ver também que a gente nasce humano e a gente vai se construindo social dentro desses grupos que nós fazemos parte. A sociedade ela é muito importante, né, para todo aquele que se diz ser social. E nós humanos o somos. Depois que a gente lê o texto, a gente vai responder essas 4 perguntinhas, tá? De acordo com o texto. Já nascemos seres sociais? O texto vai trazer algumas pistas para essa resposta. E por quê? Aí você vai colocar aquilo que você entende como ser social de acordo com o que você leu.
Segundo texto, somos seres frágeis? Sim ou não? O texto afirma que sim. Mas e nós? Por que a gente acha que essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Então aí você coloca aquilo que você entende por fragilidade como um ser humano. O que nos diferencia dos outros seres vivos? Porque nós, seres humanos, somos diferentes dos outros seres vivos. Uma questão biológica, mas também uma questão sociológica, né? Uma questão social. Segundo o texto, qual a importância da educação para o ser humano? A gente sabe que a educação ela passa por transformações e nesse momento de isolamento social a gente entende bastante isso, né? A educação do jeito que ela é na escola física, a gente ali é bem diferenciado do que nessa forma não presencial, remota. Então a educação ela tem alguma importância para nós seres humanos? Que educação é essa? Como é que ela se constrói dentro da sua vida social? Argumente se você está de acordo ou não com o que aborda o texto. Então, faça uma análise crítica desse texto. Gente, o segundo momento da aula de hoje é falar sobre os 3 grupos sociais que a gente iniciou lá no comecinho. A família, a escola e a sociedade, a comunidade. Então, são 3 grupos muito importantes para o nosso desenvolvimento social, para o nosso desenvolvimento como pessoa. Somos seres sociais. Tá? A família é o primeiro local para essa sociedade existir dentro da nossa construção de identidade, da nossa construção de valores. Depois a gente passa por um período muito longo da nossa vida que se chama escola. A gente entra na escola lá com os nossos 3, 4 anos, né, no pré-escolar, e a gente vai até os nossos 17 anos no ensino médio. Depois a gente ainda entra na universidade em outros cursos, né? Então a escola ela é um grupo social muito presente na nossa vida e muito importante. E a sociedade de um modo geral, somos seres sociais, temos grupos de amigos, grupos de colegas, grupos de igreja, grupo de bate-papo, então a gente vive em sociedade o tempo inteiro. O segundo texto, ela vai falar da vida de Danilo. O personagem Danilo, né, ele traz uma história bem interessante. Ele é um filho único e nasceu numa família de classe média. E é numa importante cidade do sul do Brasil. Então, essa história ela vai se desenrolar falando um pouquinho da vida de Danilo, que fez judô, natação, curso de inglês. Então, é uma vida muito organizada, vamos dizer assim. Os pais de Danilo construíram para ele um projeto de vida. Danilo seguiu esse projeto de vida. Né? Ele é comunicativo, vive rodeado de amigos, por esse motivo foi eleito líder da sua sala por um tempo e adora essa função. Né? Esse início da vida de Danilo, que traz o texto, vai ser continuado por você. Você vai escolher um dos 3 temas que a gente viu, família, escola ou sociedade, para comunidade, no caso, para dar continuidade a essa história de Danilo. Tá? Você vai escolher um dos temas e dar continuidade em 5 linhas a essa história. Guarde essa folhinha com a história do Danilo, a vida do Danilo, em um envelope, que você mesmo pode construir com outra folha, e cole-a no seu caderno de projeto de vida. Na volta às aulas, nós vamos fazer uma dinâmica de reorganizar essa história, né, em grupos, tá certo? Destaque a folha e guarde no envelope, não se esqueça disso. Gente, questionamento sobre a construção da história do Danilo. Vocês viram o início, deram continuidade. O que você entendeu sobre essa atividade? Sobre a continuidade da vida do Danilo? Você encontrou alguma dificuldade em traçar os caminhos do personagem Danilo? Às vezes não é fácil a gente dar continuidade à vida do outro. Não é nossa vida, é a vida do Danilo. Então, a gente normalmente pode colocar o que a gente quer pra gente, ou a gente pode inventar a história, né? Ou dar continuidade da forma que a gente acha mais coerente. É isso também que os nossos pais fazem com a nossa vida. Nós somos o Danilo. E muitas vezes os nossos pais colocam em cima das nossas vidas, dos nossos projetos de vida, aquilo que eles queriam para o projeto de vida deles, mas que eles não alcançaram. Né? Então, dar continuidade à vida do outro é muito difícil. E a sua história? Além da história do Danilo, coloque aí no seu caderno também as temáticas família, escola e sociedade que nortearam a sua vida, né? A sua sociedade, a sua atividade na sua história, tá? Vamos escutar uma música.
dê um pause, tá, no vídeo quando a gente chegar na música e aperte no link para ir para a música do Gabriel Pensador. Até quando? O nome da música traz uma crítica, né, nessa letra, essa letra do Gabriel Pensador, que é um importante compositor e cantor, traz uma crítica social muito importante. Então, pausem o vídeo, escutem a música e vamos seguir. A música Até Quando, ela nos traz dois grandes momentos. A luta por direitos, por nossos direitos, por seus direitos e também os desafios sociais. Então, clica aqui nesse linkzinho, tá? E vai lá escutar a música no YouTube ou coloca, se você não conseguir acessar por aqui, coloca no YouTube Até Quando, Gabriel Pensador. Escuta essa música com bastante atenção. Ela é muito crítica, ela é muito importante para a gente entender que locais a gente ocupa nessa sociedade. Que lugares eu ocupo, tá? Gente, Gabriel Pensador, para quem não conhece ele, nasceu no Rio de Janeiro em 74, estreou sua carreira como rapper em 92 com a fita demo de Tô Feliz, Matei o Presidente. É uma crítica social também muito importante. As letras de Gabriel Pensador são sempre críticas sociais muito ferrenhas no nosso país, no Brasil que a gente vive, tá? Gabriel gravou alguns álbuns, alguns DVDs, e algumas das mais famosas músicas dele são Cachimbo da Paz, Até Quando, Palavras Repetidas e também dois livros, O Diário Noturno e Um Garoto Chamado Roberto, que recebeu o prêmio Jabuti de melhor livro infantil em 2006. Depois de vocês escutarem a música, vocês vão seguir esses 3 passos. Primeiro, análise do trecho da música. O trecho é esse aqui. Muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Vejam aí a crítica, né? Na mudança de atitude não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Então essa crítica ela é muito importante, essa música ela é muito importante para desenvolver a nossa crítica social. Né, de onde eu estou, que lugares eu ocupo, tá? Depois de vocês analisarem esse trecho, respondam. Você acredita que as pessoas, quando se unem em prol de alguma coisa, alguma causa, conseguem mudar uma realidade? Se sim, você conhece algum exemplo? Então, é a sua vez de trazer os exemplos da sua vida, daquilo que você conhece de sociedade. Se você fosse defender uma causa social, qual seria? E por que você defenderia essa causa? Você desenvolve algum trabalho voluntário? Se sim, diga qual. E o terceiro ponto, uma reflexão daquilo que você fez. A mudança que você quer ver em algo ou em alguém deve começar por onde ou por quem? Então, fica aí também para a gente começar a pensar que nós devemos ser a mudança daquilo que a gente quer ser. Né? Se a gente quer que alguma coisa mude, a gente tem que mudar primeiro e fazer com que aquilo aconteça. Gente, para finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma avaliação breve, tá? Lembre que toda aula no final dela tem uma avaliação. Primeiro, dedicação. Vocês estão se dedicando a essas aulas, né, nesse momento remoto, a esse período que a gente está vivendo diferente na nossa sociedade? Vimos lá no início que somos seres sociais. E a gente vive numa sociedade, a gente está pronto para viver numa sociedade diferente como essa agora da pandemia, que a gente está isolado nas nossas casas. A gente está pronto para ficar dentro de casa, cumprindo a quarentena. Então, se dediquem cada vez mais às nossas aulas, à proposta que a gente está vivendo como sociedade hoje. Fique em casa, né? É uma forma de se dedicar. Outra coisa, participe ativamente. Vocês estão fazendo essas atividades por fazer ou estão gostando de fazer? Então, participe das coisas ativamente. Pensem que, mesmo que seja algo imposto pelo governo, pelas escolas, para a gente fazer essas atividades, mas a gente precisa dar continuidade na vida. A vida não parou, tá? Tenha mais compromisso. É importante a gente se comprometer com aquilo que a gente quer. Ah, professor, eu não quero estudar, mas só estudando que a gente consegue construir um bom projeto de vida, né? Então a gente tem que ter compromisso com esse projeto de vida que a gente almeja lá na frente. Participe de ações sociais. Eu sei que nesse momento de isolamento social é difícil,
participar de alguma ação social, mas dá para fazer, né? Dá para a gente ajudar as pessoas que necessitam. E quando acabar esse momento de isolamento, você já pensou em visitar alguma creche, algum asilo, fazer alguma coisa que entre dentro daquele seu projeto de vida, da sua identidade? Então, pense nisso, né? A gente precisa ser um ser social e ajudar a sociedade. Outra coisa importante nessa nossa avaliação, a racionalidade sociológica. A gente precisa ser racional. A gente é ser humano. A gente vive numa sociedade. Então, essa nossa racionalidade deve ser pensada, primeiramente, como o próprio nome diz, com o cérebro, com a razão, né? Mas ela não tem que ser cega. Ela tem que ser pensar no social e lógica, né? Ser algo que a gente entenda de verdade o porquê a gente está fazendo as coisas. Às vezes a gente pensa muito com o coração, né? O pessoal diz muito isso. Mas devemos pensar com o racional, com a razão, com a lógica, tá? E por fim, a gente tem um momento importante dentro dessa nossa aula. Vimos 2 grandes grupos sociais, a família e a escola. E existe um grande dilema entre família e escola. Será que o que a gente aprende na família e na escola andam em conjunto? Ou existe uma trava, né? um combate entre o que eu escuto na escola, o que eu aprendo na escola e o que eu aprendo na família? Lembrem que uma ajuda a outra. Família e escola precisam andar juntos, né? Então esse é o momento da gente também entender que a nossa família precisa nos ajudar enquanto escola. Pessoas, finalizando a aula de hoje, lembrem que nós estamos no tema de construção da nossa identidade, né? A gente vai desenvolvendo o nosso projeto de vida. Essa é mais uma aula não presencial nesse tempo de pandemia. Até mais!